Nós estamos em poucos. Eu queria que vocês podem vir mais para frente. Eu não posso ir mais para lá por causa da gravação. Mas acho que vocês podem. Vem, Jonas, vem. Vem, Tiane. Vem, Poliana. Ficar mais próximo. Aconchegante aqui, todos nós. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos. Salmos 133. Salmo 133, só tem 3 versículos, mas são versículos muito marcantes. Nós vamos continuar falando sobre a unidade. É um tema que Deus tem colocado no coração dos nossos pastores, no coração da liderança. E eu tenho percebido que esses temas, eles são meio que recorrentes. Vem, depois volta, né? Por que será? Com certeza é porque nós precisamos, né? Ainda não chegamos naquele patamar, ainda não atingimos o alvo que a Bíblia tanto nos fala, dessa unidade, né? Dessa coesão como filhos de Deus, como igreja. Amém? E aqui no Salmo 133, é um dos que fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não só na igreja, mas na família, nós podemos observar como deve ser desagradável uma família você estar num lar onde há só brigas, desentendimentos, né? Isso causa tristeza, isso causa rancor, isso causa até traumas para os filhos, né? Aquele lar desajustado. E a gente pode trazer esse desajuste também para a igreja, né? A igreja é uma família, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E, às vezes, há esse desajuste também. Não é fácil, às vezes, não é muito nosso caso aqui, mas existem, tenho certeza, que igrejas onde há briga entre os irmãos. Há contendas, né? A disse-me-disse, né? Ao apontar do dedo, né? O apontar do dedo mesmo, como eu falei, no sentido de você não querer fazer a sua vontade, não deixar a vontade do outro prevalecer, né? Então, há esse desajuste também na igreja. E nós temos aprendido com algumas lições, com algumas palavras, e até através da palavra de Deus, que o Senhor não quer isso para nós. Pelo contrário, Ele quer essa família ajustada, essa família em harmonia, tanto a nossa família pessoal, como a família, a igreja, né? Quer que todos tenham um só pensamento, que todos tenham uma só linguagem, essa coesão, essa koinonia, que significa comunhão, né? Koinonia significa participar de algo indivisível. Então, nós participamos desse algo indivisível, que é o corpo de Cristo, né? Nós precisamos estar nessa harmonia. E aqui em Salmo 133 diz que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
o viverem unidas as famílias, né? É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão. O óleo, ele pode ser o óleo, ele serve também para sarar, ele serve para umidificar, ele serve para amolecer, ele serve para hidratar. Então, esse óleo representa o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vivemos nessa harmonia, o Espírito Santo de Deus vem sobre a família, sobre a igreja, trazendo essa hidratação, essa harmonia, onde pode ser que haja os atritos, né? Haja os atritos, mas esses atritos não faz ferida. Por quê? Porque nós estamos com o óleo do Senhor sobre nós. Então, há alegria, né? Não há tristeza. Porque quando há essa desarmonia, essa desunião entre nós, há tristeza. Como eu falei, essa desarmonia na família causa até traumas. Tristeza para os filhos, até mesmo para os pais. Então, para nós também, como igreja, não é diferente. Um briga com o outro, um fala mal do outro, isso magoa, né? Traz essa tristeza. Mas quando nós temos essa unidade, o óleo do Senhor vem sobre nós, nos ungindo, trazendo essa harmonia, trazendo essa cura, né? Trazendo a harmonia do Senhor também. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Nós sabemos que ali, para o Oriente, a chuva não é tão comum como para o Ocidente, né? Sabe-se que ali tem os desertos. Então, mas o que acontece? Você vê na Bíblia que fala muito sobre o orvalho. Lá não tem muitas chuvas, mas tem um orvalho que rega a terra, que vai umidificando, que vai permitindo que aqueles pequenos orvalhos façam florescer, faça a plantação florescer. Então, esse orvalho também sobre nós faz com que nós floresçamos no lugar onde nós estamos. Faz com que nós floresçamos na nossa família, se houver essa unidade, se houver essa harmonia. E finaliza, olha só o que fala aqui no versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando nós temos essa harmonia, quando nós temos esse óleo do Senhor sobre nós, quando nós permitimos que o orvalho do Senhor venha sobre nós em unidade, o Senhor ordena a bênção ao nosso respeito. O Senhor ordena a bênção para a nossa família. O Senhor ordena a bênção para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Bênção de vitória, de felicidade, de alegria, de unidade, de comunhão. E ali a leveza, a vontade, as pessoas que vêm para um local, para uma igreja, onde ele percebe essa harmonia, essa leveza, ele vai querer permanecer conosco. Agora, quando vem nos visitar e percebe a igreja pesada, um jugo, caras ruins, não são bem recebidos, né? Eles não vão voltar. Mas graças a Deus que o Senhor nos ordena a bênção, a vida para nós, quando nós recebemos esse óleo, esse orvalho, através de vivermos unidos. Amém? E nós temos vários outros exemplos, outros versículos, né, sobre unidade. Como eu falei, a unidade ela pode ser dita como também comunhão, que significa koinonia. Como eu falei, participar é participar de algo indivisível. Nós podemos entender, então, a comunhão como a unidade, né? Pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. E nós temos algo em comum. Nós temos um alvo em comum, que é o céu, que é fazer a vontade do Senhor. E lá em Atos 2, nós vamos ver o que eles tinham em comum.
foi falado disso na sexta-feira, mas esse tema não tem como a gente fugir de Atos 2. Atos 2, 42. É ter algo em comum, é ter o mesmo propósito. Lá fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui a comunhão é a unidade, o partir do pão é o que nós fazemos, né? Vai comer um churrasquinho ali, uma comidinha lá. E nas orações, é o que nós estamos fazendo também. Nós nos reunimos em oração. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, nessa igreja, se cumpriu Salmo 133, né? Quando diz que lá o Senhor ordena a bênção. Olha só, louvando a Deus com simpatia, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, essa igreja unida, essa igreja num só propósito, essa igreja com as mãos limpas, com o coração puro, ela tinha uma coesão, um só propósito, um só pensamento, e ela caiu nas graças do povo. Então, às vezes, talvez, quando nós não caímos na graça do povo, é porque nós não estamos com essa leveza. Nós não estamos com essa unidade, né? Com esse só propósito, com esse pensamento. Na nossa realidade, o que é que nós temos em comum? Nós temos em comum as células, nós temos em comum o discipulado, nós temos em comum os cultos, nós temos em comum as reuniões de oração, evangelismo, né? Então, assim, se todos nós, cada um fizer a sua parte, eu sei que cada um tem o seu ministério, mas o objetivo é um só. São as almas que o Senhor nos confia, né? E buscar mais almas. Buscar as vidas, falar do amor de Deus, né? Através das células, do discipulado, evangelismo e tudo mais. Então, isso é o que nós temos em comum. E esse comum nós precisamos fazer bem feito, nós precisamos fazer com leveza, nós precisamos fazer com dedicação, né? Nós precisamos fazer com pureza mesmo de coração. Vamos correr lá, nós vamos ler muito a Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Rapidinho, 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios 12. A partir do versículo 12, fala algo muito interessante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo e um só espírito. Esse corpo somos nós, a igreja. Jesus é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja, é aquele que nos guia, que nos orienta. Nós somos o corpo, né? Cada um na sua função, cada um no seu ministério, cada um com seus dons diferentes. Nós somos plurais, nós agimos na diversidade porque nós somos individuais. O Senhor nos fez cada um com a sua personalidade, né? Mas para sermos esse corpo, nós precisamos, mesmo com uma personalidade diferente, mesmo na diversidade, nós precisamos estar em unidade, né? Não tem como eu caminhar, a minha cabeça dar o direcionamento para o meu corpo caminhar para frente e a minha perna esquerda querer que eu vá para o outro lado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é unidade. É todos na sua função, o pé não é igual ao ouvido, a mão não é igual à perna, dedos, né? Todos são diferentes, mas cada um na sua diferença tem o mesmo propósito, que é levar esse corpo, fazer com que esse corpo caminhe, fazer com que esse corpo faça algo, né? E o que é esse fazer algo? É fazer a obra de Deus, né? É fazer aquilo que Ele nos chamou. O que Ele nos chamou? Ide, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando, né? Ensinando a palavra do Senhor. E que esse fruto, não sei decorado, mas o final diz que os nossos frutos permaneçam. Então não é só ganhar, é ensinar, e que esse ensino tenha uma profundidade, que esse fruto, que essa pessoa, ela permaneça, ela não se perca. Isso é função desse corpo, do corpo de Cristo, a nossa função. Paulo diz, né, aqui em Coríntios, que a igreja é o único corpo de Cristo, né? E que ele tem vários membros, e esse corpo é guiado, tem um Espírito só, que é o Espírito Santo. Amém? E a unidade, ela é tão importante, que o próprio Jesus fez uma oração lindíssima. Vamos lá em João 17. Jesus fez uma oração, ele estava preocupado com seus discípulos. Ele passou 3 anos com esses discípulos, ensinando, e ele ia voltar para o céu. Ele ia deixar os seus discípulos. E agora? Mas ele foi eficaz naquilo que ele ensinou. E os frutos dele permaneceu. João 17, o versículo 20. O capítulo todo é a oração sacerdotal de Jesus. Mas a partir do versículo 20 é que ele ora pela unidade. Fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Então, para que o mundo conheça, depende dessa unidade. Porque se nós não formos unidos em levar a palavra do Senhor, como o mundo irá conhecer, né? Não é à toa que tem aquele versículo, né? Como ouvirão, se não há quem pregue? Se não há quem vai, se não tem ninguém para ir, né? Como pregarão se não querem ir? E termina o versículo falando, formosos, né? São os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Então, através dessa unidade, o mundo vai conhecer que o Senhor enviou Jesus. E foi isso que aconteceu através de seus discípulos, né? Aqueles discípulos romperam, mas o Senhor não nos deixou só. Aqui no capítulo de João, ele fala, tem um capítulo específico sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador. E ele fala, não vos deixarei só, enviarei o Consolador, né? Quais são as funções desse Consolador, do Espírito Santo, né? Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Né? Então, através do Espírito Santo, desse óleo que nos cura, que nos umidifica, que nos faz mais maleável, né? Nós estaremos aptos nessa unidade, de 2 em 2, como Jesus enviou ali os 70, de 2 em 2. De 3 em 3, de célula em célula, de discipulado em discipulado, de evangelismo em evangelismo, o Senhor nos envia para que o propósito seja cumprido, que é anunciar todas as nações que Ele é Deus, que Ele é Rei, que veio para salvar o mundo, que veio para salvar o pecador. Amém? Restaurar esse relacionamento que foi perdido ali no Éden. Nós sabemos muito sobre a unidade, né? Nós temos esse entendimento, aliás, que a unidade ela é muito importante. Mas o que impede o corpo de Cristo dessa unidade? O que me impede de ser unido? O que me impede de obedecer? O que me impede de ter a mesma visão? O que me impede de falar a mesma língua? Eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira dela eu coloquei a imaturidade. Às vezes nós somos muito imaturos. E essa imaturidade, às vezes, é por falta do conhecimento. A palavra de Deus diz que errais, né, em não conhecer a Deus e nem o seu poder. Então, nós perecemos por falta de conhecimento. À medida que nós buscamos, à medida que nós conhecemos através da palavra de Deus, através da leitura, é tão importante ler a palavra de Deus, porque nós conhecemos melhor o Senhor. Nós conhecemos melhor as histórias, o que Ele fez. São tantas histórias bonitas ali no Antigo Testamento. No próprio Novo Testamento, a história da passagem de Jesus aqui na terra, todos os seus milagres, tudo que Ele fez, isso é tão importante. Nós sabermos, conhecermos, termos isso em mente, para falar para as pessoas, para termos embasamento, principalmente nos aconselhamentos, né? Um dia você, quem não é, vai ser discipulador e você vai se deparar com situações dos seus discípulos que você vai precisar de conhecimento para dar um conselho eficaz, para dar um conselho segundo a luz da Bíblia. Então, essa imaturidade, muitas vezes, é a falta do conhecimento, a preguiça mesmo, de abrir a Bíblia, de ter o seu momento, o nosso momento com Deus, de conhecer esse Deus profundamente. Outro motivo também, o desânimo. Quando eu falo desânimo, também eu incluo a preguiça. Às vezes são pessoas que querem só receber, não querem trabalhar. Eu quero só receber. Eu quero só ouvir. Não, eu não estou no momento de trabalhar. Me deixa quieto no meu banco. Esse é o meu momento. Existem casos e casos. Eu creio que a maioria aqui já está apto a trabalhar, apto a fazer alguma coisa, apto a agir, né? Então, isso é uma das coisas que nos impede de termos essa unidade. O que é a unidade? Não é o cooperar um com o outro? Então, só uns trabalham e outros ficam sentados? Isso não é unidade. Unidade é todos trabalhando junto, todos trabalhando junto. Até quando nós estamos dormindo, nosso corpo está trabalhando, o coração não deixa de parar,
né? Seu cérebro não deixa de parar, não deixa de funcionar, né? Seu sistema circulatório, sangue, respiratório, você não fica sem respirar, dormindo. Então, todo momento o nosso corpo está trabalhando. Todos os momentos nosso corpo está trabalhando. Então, esse desânimo é um dos motivos, né, para que não haja a unidade. Orgulho também. Orgulho é quando as pessoas, por não reconhecerem as suas próprias necessidades e suas dificuldades próprias, né, elas julgam que os outros não têm a capacidade, a capacidade mesmo de acrescentar alguma coisa nas suas vidas, né? Então, ela se julga superior. Mas isso o que é? Uma cegueira. Uma cegueira. O orgulho, ele impede da pessoa de ter um quebrantamento, de reconhecer os seus erros, de reconhecer que precisa do Senhor. Então, eu estou certa em tudo, eu não preciso que ninguém me ensine. Mais ou menos o orgulho é isso. Então, isso também é um dificultador da unidade no corpo de Cristo. O egoísmo. E o egoísmo, nós temos o egoísmo e o egocentrismo. O egoísmo, em Provérbios 18:1, lá diz que o solitário busca seu próprio interesse. A pessoa que vive solitário, eu não preciso de ninguém, me deixa no meu canto, me deixa sozinho. Mas não é isso que Deus pensa e quer a nosso respeito. Em Salmos 68, 5 e 6, fala assim: Pai de órfão e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Então, muitas vezes, nós temos mesmo pessoas solitárias, no sentido biológico mesmo, de abandonado por pai, por mãe, sozinho no mundo. Mas o Senhor diz que que Deus faz com que o solitário more em família. E a igreja é essa família. E muitas vezes a igreja acolhe esses tipos de pessoas que vêm, que são solitários na vida, que dá essa família, que dá esse aconchego, que dá esse amor a essas famílias. Nós temos essa responsabilidade. Mas o egoísmo de pensar dessa forma, em ser solitário por querer mesmo, isso traz a divisão no corpo. E o egocentrismo, a pessoa egocêntrica, ele atua na comunidade, ele age na comunidade. Ele é do coletivo, só que só pode prevalecer a sua vontade. A vontade dele é que tem que prevalecer. Ele é o único certo, né? Então, ele não aceita a opinião dos outros, ele não se submete. Esse é o egocêntrico. Isso também impede a unidade na igreja. Outra coisa que impede também é a competição. Competição entre nós mesmos. Tipo, qual célula melhor? Qual discipulador melhor? Esse eu não gosto, aquele eu gosto. Esse eu não quero, aquele eu quero. Né? Então, querem estar certos em todo tempo e ser os melhores. São pessoas competitivas. A competição, ela traz essa desunião, essa falta de unidade. Outra coisa também, o autopastoreio. O que é isso? São pessoas que elas não conseguem se abrir para serem ensinadas. Elas se autopastoreiam. Em Judas só tem um capítulo, né? O versículo 12 de Judas fala que essas pessoas, elas são pastores de si mesmos. Não se submetem aos seus pastores, aos seus líderes, discipuladores. E em Judas fala assim: são iguais a nuvens sem água, árvores sem raiz, são estéreis e não geram frutos que permaneçam. Muito forte. Esse tipo de pessoas que não se submete,
em si mesmas, não se submetem aos outros, só os seus pensamentos, a sua forma de pensar é que importa, é que acerta. Não se deixam, não atentam para algum conselho, para alguma orientação. Então, essas pessoas, como está escrito, pastores de si mesmo, lá no versículo 12, fala algo muito forte, eu vou repetir. Nuvens sem água, árvores sem raízes, são estéreis, não geram frutos que permaneçam. E o que Deus nos manda? Qual é o mandamento do Senhor para nós? Que o nosso fruto permaneça. Para o nosso fruto permanecer, nós temos que ser o contrário disso. Temos que ser submissos. Temos que ouvir, aprender a ouvir. Temos que sermos orientados pela palavra, por pessoas, por discipuladores, pelos pastores. Temos que acatar, aceitar repreensão, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele repreende e açoita o filho que ama. Então, se o Senhor nos ama, Ele vai nos corrigir. Para quê? Para que a gente entre no caminho certo, faça o que é correto, entre nessa unidade. Então, e outra coisa também, são opressões malignas também, que faz com que a pessoa não se submeta, obras da carne, Tudo isso aqui é obras da carne, como está escrito lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, fala das obras da carne, E eu coloquei aqui em 1 Samuel, eu gostaria de ler com vocês, que eu acho um versículo muito forte. 1 Samuel, capítulo 15. Fala sobre a rebeldia, fala sobre a desobediência. Isso é muito sério na nossa vida. Aos nossos pais, aos líderes, à nossa família, nós escolhemos todo tipo de rebeldia e desobediência que nós fazemos, A partir do versículo 22. Acharam? Fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui essa história fala sobre Saul. Saul começou tão bem, tão lindo, e terminou muito triste por causa de desobediência, por causa do coração obstinado, por causa do alto pastoreio. Ele teve todas essas obras da carne, até culminar Deus tirando o seu reino e entregando a Davi. Saul, ele teve esse orgulho. Saul foi egoísta, egocentrista, competitivo. E ele foi imaturo também. Então, aqui fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Como isso? Porque Saul, Deus tinha dado uma ordem para Saul, que ele matasse o rei dos amalequitas. E ele, tentando agradar o povo, o que ele fez? Ele matou todos os amalequitas e deixou o rei. E era para matar os animais também. E ele deixou todos os animais, dizendo que era para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas não foi essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é que todo aquele povo fosse exterminados, inclusive os animais.
Por isso que tem essa famosa frase, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não tem prazer dos nossos sacrifícios, porque muitas vezes os nossos sacrifícios são tolos, são na nossa vontade. Muitas vezes a gente não busca realmente a vontade do Senhor daquilo que o agrada, daquilo que realmente Ele quer. Então Saul, ele pensava mesmo que ele estava agradando ao Senhor, mas ele estava desobedecendo. Então o Senhor falou, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então, esse pecado dessa desobediência, de rebelião, ela acaba com a igreja, ela acaba com o corpo, ela acaba com a unidade. Uma igreja, ela pode ser perseguida e ela não se perde, ela continua. Uma igreja, ela pode enfrentar diversos tipos de afrontas, ela não se perde. Mas uma igreja, ela não tem condições de subsistir sem a unidade. Quando há essa divisão, quando há essa rebeldia, desobediência, ela não subsiste, ela não prevalece. O Senhor não tem prazer nisso. O que agrada ao Senhor? Não é a unidade? O que aconteceu ali na Torre de Babel? O povo estava construindo aquela torre, né, em Gênesis 11, e construindo, e Deus voltou os olhos, aquilo chamou, aquela unidade daquele povo, chamou a atenção de Deus. A palavra diz que ele voltou os olhos para aquele povo. E ele viu a unidade, ele viu que eles chegariam no propósito, que era chegar até os céus. Então, para que isso, só que o propósito deles, lógico, não era coerente, né, com o que Deus queria. Mas Deus viu que eles tinham essa unidade. Então, para que aquilo não acontecesse, Deus tirou a unidade. Como? Trazendo divisão. Cada um falava uma língua, ninguém se entendia mais. Eles não tinham a mesma língua, não tinham a mesma visão, ninguém se entendiam, cada um foi para um canto. Então, o que faz subsistir, o que faz derrubar mesmo uma igreja é a divisão, rebeldia, desobediência, né? Cada um para um canto, cada um falando uma língua, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não concordo, né? Então, você pode até discordar, mas obedeça. Você pode discordar, falar com o seu líder, eu não concordo assim, eu gostaria que fosse assim, assim, mas se não for, obedeça. Porque o Senhor estará contigo, o Senhor estará te honrando na sua obediência. Amém? Esses são os nossos motivos, né? As obras da carne, para que não haja essa unidade. Mas o que Deus pensa a respeito disso? Vamos lá em 2 Coríntios, rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 13. Tudo isso que eu falei são as nossas motivações para não seguir a unidade. Mas em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13 fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, o que essa palavra está dizendo é a verdadeira... Não, 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Gente, no meu tem só até o 13. 2 Coríntios. Ah, tá. Deve ser outra versão, então. A minha vai só até o 13. Então,
Então, essa palavra, ela está dizendo que a verdadeira unidade é algo do Espírito Santo. E por isso só é praticável através dele. O que nós lemos lá em 1 Coríntios 12, do corpo, mas lá no final dizia que o Espírito é só um. O corpo são vários, né, formando um corpo, mas o Espírito é um só. O Espírito Santo de Deus. Então, é impossível nós termos comunhão, né, com o Pai, com o Filho, se através do Espírito Santo e ao mesmo tempo não termos essa unidade conosco, com os nossos irmãos. Se nós não temos essa unidade com os nossos irmãos, há uma deficiência na minha comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, né? A falta de unidade entre os irmãos revela que nossa unidade com Deus está deficiente. Vamos lá em Isaías 59. Vamos passear. O que eu acho legal disso é que nós temos todos embasamentos bíblicos. É o que Deus quer para nós. Unidade. Em Isaías 59, fala assim. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o Senhor pode não nos ouvir. Como? Quando as nossas iniquidades fizerem separação entre nós e o nosso Deus. Tudo isso aqui que eu falei, não são obras da carne? São as nossas iniquidades, que fazem essa separação, que não nos deixa ter um só pensamento, que não nos deixa ter uma só linguagem, que impede que o Espírito Santo flua através de nós. Mas nós temos algumas dificuldades para entender isso. Por quê? Porque nós já somos crentes. Eu já sou crente, vou me arrepender do quê? Não tenho mais nada para me arrepender, não. Mas a nossa vida com Deus, ela é diária. Diária. A nossa libertação é diária. Cura é diária. Todos os dias o Senhor nos acrescenta. Todos os dias o Senhor nos ajuda a melhorar, se nós o buscarmos. Né? Vai depender de nós também, da nossa busca, do conhecimento. Todos os dias o Senhor quer fazer algo. E em Salmos, eu escrevi aqui, não precisa ler, abrir. Salmos 25, 14, fala assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, o Senhor, Ele quer nos revelar os seus segredos. Eu tenho um segredo. Para quem que eu vou contar o meu segredo? Para uma pessoa extremamente de confiança. Como que o Senhor vai revelar os seus segredos a nós? Se não somos confiáveis, se somos imaturos, egoístas, egocêntricos, competitivos e tantos as obras da carne que nós comentamos aqui. Ele quer revelar os seus segredos àqueles que o temem. E esses que o temem são aqueles que o buscam. Que busca. Tem uma pregadora que eu gosto muito, né, Helena Tanuri, ela fala que Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o buscam mais, que estão mais perto. Né? Uns estão tão distantes, mas tem uns que se achegam. Tem uns que estão aos pés do Senhor todo o tempo. Tem uns que se derramam, tem uns que se quebrantam. Esses o Senhor dá a conhecer os seus segredos. Ele tem muitas coisas para nós. Ele tem muitas coisas para nos revelar. Amém? Em Lucas 17... ele fala disso, que nós precisamos desse quebrantamento, que nós precisamos perdoar. 17, 3 e 4 fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende.
Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Então aqui fala do perdão, e aqui fala desse quebrantamento. E muitas vezes nós nos orgulhamos que somos cristãos, estamos na igreja, mas nós não abrimos o nosso coração para esse quebrantamento todos os dias, todos os dias. E a Bíblia fala em vários versículos, capítulos de Salmos sobre quebrantamento. Em Salmos 34, abre para mim, meu bem, Salmo 34, 18. Poliana, você está com... Abre Salmo 51, 16 e 17. Raimundo, Salmo 147, 3. Pronto, pode ler. Levanta e lê, por favor. Salmo 34, 18. Amém. Salmo 147, 3, pode ler. Ele cura os que têm o coração perdido e trata os seus ferimentos. Amém. Ele cura os corações quebrantados e trata os seus ferimentos. Salmo 51, 16 e 17. Amém. Esse coração rendido, esse coração que não busca o seu próprio interesse, como Jesus nos ensinou. Esse coração que às vezes emudece, fica mudo. Às vezes dá vontade de esbravejar, dá vontade de dizer o que você quer que aconteça, mas você fica mudo. Você deixa passar, você deixa que a vontade de Deus prevaleça. E como foi lido, Isaías 51, um coração quebrantado faz com que Deus se aproxime. E sem quebrantamento não há relacionamento saudável, não há unidade saudável. É através desse quebrantamento que o Senhor gera essa unidade verdadeira. Porque nós precisamos, como eu falei, nós somos vários, cada um com sua personalidade. Cada um foi criado de um modo diferente, cada um tem a sua maneira de pensar, mas é por isso que o Senhor nos orienta, e tem uma orientação ali em Romanos 9, todo o capítulo lindo, que fala do tratar uns aos outros, suportar uns aos outros. Eu até escrevi aqui, essa unidade, ela se externa para a igreja, quando nós cumprimos isso, o amar e honrar uns aos outros, o servir, sujeitar-se, suportar, perdoar uns aos outros, instruir, aconselhar, confessar pecados e orar, ser hospitaleiro, consolar e edificar, levar as cargas, lavar os pés. E quando nós falamos de lavar os pés, nós lembramos lá de Jesus, que queria lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro não queria, né? Ele não queria participar dessa unidade, né? E aí Jesus falou que se ele não permitisse, ele não teria parte com ele, né? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos externar isso através da nossa vida. O quebrantamento, ele quer dizer, como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Mas não é só em relação a Deus, é em relação ao meu irmão também. É difícil, mas quando a gente aprende, vai ficando mais fácil. Essa questão de você colocar o outro em lugar mais alto, né?
em você se calar em muitas situações e deixar que Deus haja. O Senhor age a seu favor. Não precisa você esbravejar, não precisa você sapatear, não precisa você sacudir, porque eu quero assim, eu quero dessa forma. Aquieta e deixa que o Senhor faz no seu tempo. Amém? Em Jeremias também fala: ai do homem que confia no homem. E nós temos colocado essa frase, esse versículo, como um respaldo para nós desconfiarmos das pessoas. Mas, na verdade, o Senhor nos diz também em Provérbios que nós não podemos confiar em nós mesmos. O homem, nós, esse coração que às vezes a gente tem que tem que ser quebrado mesmo, tem que ser moído. Nós não podemos confiar em nós temos que confiar no ser humano, nós temos que confiar no outro. Amém? Se nós não confiarmos, não há como haver essa unidade. Não há como nós nos rendermos a essa vontade de Deus, né? Que é cumprir a palavra de Deus em suportar uns aos outros, por mais que a personalidade seja diferente, o agir seja diferente. E Deus, eu quero falar aqui brevemente sobre algo que aconteceu assim na segunda-feira, na nossa oração. Quantos estão sabendo que tem a oração das mulheres aqui, segunda-feira? Mulheres, conto com a presença de todas. Todas que puderem, que não estiverem no cursão. E segunda-feira foi algo assim sobrenatural. Tinha só 3 pessoas e de repente nós começamos a orar e o Espírito Santo começou a tomar conta. Não éramos nós que orávamos. Nós não tinha aquela palavra. Sabe quando você começa e ora e vem palavras e quase você nem respira? Era o Espírito Santo que estava nos direcionando naquela oração. Uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento. E quando chegou a minha vez de orar, que dessa parte eu lembro, o Espírito Santo me levou a orar nesse quebrantamento, pedindo perdão pela igreja, porque eu sentia no meu coração que nós tínhamos as nossas mãos sujas, e eu pedia perdão para o Senhor pelas nossas mãos sujas. Muitas vezes nós levantamos as nossas mãos, nessa pretensão de que somos cristãos, nós já somos cristãos, mas a nossa mão continua suja. Suja com as mínimas coisas. Porque pecado grande, pecadão, é muito visível. Mas as pequenas coisas, as mínimas coisas, vai enchendo o nosso coração e nós não percebemos. Vai minando a nossa mão e nós não percebemos que o Senhor nos trouxe, que é a dissensão, que é a fofoca, que é o disse-me-disse. Muitas vezes nós temos visto aqui na igreja pessoas falando mal uns dos outros, mas não chega na pessoa de origem. Se eu tenho algo contra o Jonas, eu não posso chegar na Gleiciene e falar assim: Gleiciene, não gostei do jeito que o Jonas cantou hoje. Achei ele tão soberbo, acho que ele está se achando. Às vezes você não conhece o Jonas. E você conhece assim intimamente. E de repente você vê ele na igreja. Está tudo certo, uma pessoa boa, tranquila. Mas a partir do momento em que eu falei isso, eu despertei algo ruim no seu coração em relação àquela pessoa. E é o que eu tenho visto hoje muito aqui, no nosso meio, esse despertamento de coisas ruins, porque nós não chegamos na pessoa de origem e dizemos o assunto, se você me feriu, quero tratar com você. Não, nós vamos para outra pessoa e comentamos: fulano fez isso, fez isso, fez isso.
Isso são coisas que vai minando a nossa vida. E de repente você pergunta, eu oro, eu jejum, eu vou na igreja, mas as coisas não acontecem na minha vida. É por isso. São essas pequenas coisas que obstruem esse canal. Você pode visualizar um cano de água. Ali vão tendo pequenas sujeirinhas, vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que a água vai diminuir na vazão. Vai diminuir na vazão até que ela para. Essa água é o Espírito Santo. Esse cano é o nosso coração. A partir do momento em que nós permitimos que essa pequena sujeira vão se acumulando, o Espírito Santo vai diminuindo, até parar. Porque até parar de estar em nós, de atuar em nós e através de nós. Nós lemos em Isaías 59, que as nossas iniquidades é o que nos afastam do Senhor, é que nos separam do Senhor e faz com que Ele não nos ouça. Ele não nos ouvirá se nós permanecermos nisso. Então, a palavra para nós é quebrantamento. O quebrantamento, o arrependimento, o deixar essas coisas, é que nós teremos essa unidade. Porque se eu continuar falando do meu irmão, se eu continuar falando da liderança, se eu continuar sendo empecilho para que as pessoas tenham boa visão dos meus irmãos, eu vou ser uma causadora de divisão. Eu vou ser uma causadora de dissensão. Eu vou ser uma causadora de rebelião. E a Bíblia compara a rebelião como pecado de feitiçaria, que é muito grande. O que aconteceu com o rei Saul? O seu reinado foi tirado. Isso é muito forte, você ser rei de uma nação. E porque você não se submete ao Senhor. E porque você é causador de rebeldia. E porque você é desobediente à palavra do Senhor. Você é arrancado, é tirado. O reino, o reinado é tirado. Quantas coisas nós perdemos por causa disso? Quantas coisas nós não avançamos por causa disso? Por causa dessas pequenas sujeiras que vão acumulando, 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 até você perder o brilho, até você perder a presença do Senhor. Mas, é o que eu falo, por que que isso é recorrente? Porque nós ainda não estamos prontos. Se o Senhor continua falando, é porque nós não estamos prontos. Mas o Senhor é misericordioso, por isso que Ele nos dá a segunda chance. Por isso que Ele nos dá a outra vez, né, para nós nos arrependermos, mudarmos de atitude, para sermos aquilo que Ele nos chamou para ser, que é que os nossos frutos permaneçam. E nós vamos lá, eu gostaria para finalizar, Isaías 61. Isaías capítulo 61. Fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Isso aqui é para mim e para você.
Nós, aqui Isaías está falando as boas novas de salvação para Sião. Nós somos o Sião de Deus também. Nós somos sacerdotes junto com Jesus Cristo. Nós somos feitos sacerdotes. Então, o Espírito do Senhor, diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Põe a mão na sua cabeça. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, em vez de luto, uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é o que o Senhor tem para nós. Vamos dar uma salva de palmas? Isso é o que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos estar com as nossas mãos limpas, com as nossas vestes limpas, com o nosso coração puro. Glória a Deus. Nós precisamos. Consegue pôr uma música aí? Vamos levantar, orar ao Senhor.